Graça e paz mais uma vez, queridos. Uma alegria muito grande estarmos aqui, começando já o nosso dia, iniciando mais uma semana, estudando da palavra do Senhor, entendendo das coisas que vêm do alto, na maneira como Ele fez todas as coisas. Então, antes de mais nada, façamos uma oração para a gente iniciar com o pé direito. Ó Pai amado, Senhor de graça, nós somos extremamente gratos a Ti pela oportunidade de aqui estarmos, ó Deus. Pedimos a Ti, Pai, que Teu Santo Espírito esteja conosco aqui, nos guiando, nos dirigindo, nos instruindo na Tua palavra, nos ensinos, Pai, daquelas coisas que Tu revelastes a nós, ó Deus. Por favor, Pai, nos dê o entendimento de cada uma dessas coisas, que nosso posicionamento acerca de tudo, de forma geral, completa e minuciosa também, seja sempre, Pai, buscando glorificar, santificar o Teu santo nome através da correta interpretação das Escrituras, ó Deus. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui na nossa terceira aula acerca deste tema da integralidade do ser, que é um tema um pouco mais extenso do que a gente havia visto até agora. E nós temos feito da seguinte maneira, temos dado vazão às explicações de cada um dos pontos, de uma vertente ou de outra, e principalmente os termos bíblicos que estão relacionados a essas teorias, justamente para que nós possamos subsidiar o nosso entendimento e termos paz de espírito e sabermos, olha, realmente eu acredito nisso. Então, o nosso intuito principal é que cada um de nós, como crentes, como irmãos, possamos nos posicionar, entender realmente aquilo que nós acreditamos. E esse entendimento, ele vai se tornando prático à medida que nós podemos fazer isso. Temos a capacidade de elencar cada um desses princípios, destes argumentos, e vamos formando assim, construindo o conhecimento em nossas mentes. O que nós vimos até então aqui, basicamente, foi uma distinção entre um posicionamento da tricotomia, ou da divisão do homem em três partes, e também vimos acerca da dicotomia, que ela é um pouco mais próxima a nós, mas ao mesmo tempo nós entendemos que a dicotomia nestes termos ela não faz total justiça às Escrituras. Temos defendido, portanto, que a visão do homem tem que ser uma visão integral, tem que ser uma visão total. O que é diferente de dizer que o homem não pode ser visto sob diferentes aspectos ou perspectivas. Então, a nossa defesa é, o homem certamente ele está descrito nas Escrituras como uma parte material e uma parte imaterial. A parte material, obviamente, consistindo do corpo, e a parte imaterial da alma ou espírito. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vimos ali, versículo a versículo, um apanhado geral de várias fontes, e entendemos que quando as Escrituras falam acerca de alma e espírito, geralmente elas estão se referindo à mesma coisa. O significado léxico disso, em muitos casos, é o mesmo. São palavras usadas como sinônimos, por mais que tenham as suas diferenças. Mas tudo isso nos mostra que as palavras, ou que estes termos, ou que estas coisas, estes aspectos, eles são intercambiáveis. Eles podem ser utilizados dessa maneira, e assim é feito nas Escrituras. Então, tudo que eu estou dizendo até agora é um resumo, um apanhado geral. Eu acredito que uma parte aqui que nós já passamos por ela, mas que sintetizou muito bem isso, e que eu vou fazer a leitura aqui para a gente já entrar nesse novo conteúdo, foi essa passagem aqui do reverendo Paulo Anglada. Finado reverendo Paulo Anglada, que tem estudos aí
importantes acerca da antropologia reformada, né? Tem uma obra excelente, que inclusive eu recomendei aqui na última aula, em que ele trata só disso, fazendo um apanhado realmente histórico, teológico, trazendo posicionamentos que são bastante fora da nossa realidade, mas interessantemente trazendo dentro da teologia reformada as diferenças, né? O que tal teólogo acredita? O que o outro teólogo acredita? Por que às vezes a gente não pode dizer que Calvino iria por esse caminho? Porque lá naquela época, teologicamente, não havia se debruçado sobre esse tema dessa maneira, talvez. Enfim, ele vai tecendo tudo isso, né? E, em dado ponto, ele fala o seguinte, olhando lá para o Antigo Testamento, né? E para o Novo Testamento, que a gente não entrou, mas faremos na aula de hoje. Ele diz, os termos hebraicos e gregos, geralmente traduzidos como corpo, alma e espírito, apontam mais para o ser humano como um todo do que para suas partes. Além disso, é necessário, por um lado, evitar a dicotomia gnóstica entre matéria e espírito, e, por outro, enfatizar a salvação integral do ser humano, inclusive do corpo. Por essa razão, alguns teólogos reformados, como Anthony Hoekman e John Murray, ao invés de dicotomia, preferem falar da unidade psicossomática do homem. Ou seja, é tudo o que temos dito até então, né? Quando a gente diz que somos dicotomistas, é complicado de afirmarmos isso, porque a dicotomia ela também tem suas várias vertentes, mas pelo sentido próprio da palavra, que significa separar ao meio, isso se torna um pouco difícil de defender biblicamente, como nós vimos aqui ao longo dessas últimas aulas. Então, de fato, há essas duas esferas, material e imaterial, esses dois aspectos ou perspectivas, mas é difícil dizermos que o homem pode ser dividido ao meio, que ele pode ser dividido dessa maneira, com a ressalva do estado intermediário que nós veremos na próxima aula. Então ele finaliza dizendo, ao mesmo tempo em que a expressão reconhece a dupla distinção essencial da natureza humana, corpo e alma, material e imaterial, enfatiza a inteireza ou unidade orgânica com que o ser humano é visto na Bíblia. Então nós passamos pelo Antigo Testamento, olhando para vários termos, para várias passagens, né? Descobrimos ali algumas palavras-chave que são utilizadas, né, para espírito, para alma, para corpo, para coração, para mente. E muitas delas possuem o mesmo significado a depender do contexto, o que vai reforçando este posicionamento. Mas agora, obviamente, né, nós saímos do hebraico aqui e vamos para o Novo Testamento analisando as passagens em grego que falam acerca destes vários aspectos humanos, né, da natureza humana. E a primeira palavra, né, famosa inclusive, conhecida, que nós vemos aqui, é a palavra psique, que é geralmente traduzida como alma. É uma palavra que geralmente tem essa tradução. Um bom léxico do Novo Testamento, né, lista vários significados para essa palavra, dentre os quais princípio de vida, a vida terrena, sede da vida interior do homem. E aqui a gente já vai lembrar do que a gente viu na aula passada, que várias daquelas palavras no hebraico, elas tinham esse significado, sede da vida interior do homem, ou sede de bondade, sede de paz, sede de alguma coisa. Também a sede e o centro da vida que transcende o que é terreno, uma interpretação um pouco mais ampla aqui. Também pode ser dito como o que tem vida, uma criatura viva. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui advogando que o homem como um todo, ele é a vida, ele é o ser completo que Deus criou, estes vários aspectos, quando vistos separadamente, eles vão corroborando com essa ideia de que o homem, ele é essa criatura total, ele deve ser visto nessa integralidade. Nós já falamos isso aqui, acho que mais de uma vez, né? Mas é um interessante ponto de partida para quando a gente pensa
na magnitude disso tudo aqui, que é pensar no aspecto criacional de tudo isso, né? Na maneira como Deus criou o homem, né? E o homem não pode ser visto como uma criatura simples que foi criada, como um pedaço de madeira, né? Como, enfim, algum objeto inanimado. Mas a maneira como Deus criou o homem, ela é rica em detalhes, em sutilezas, em significados, né? Então tudo isso vai realmente se entrelaçando como uma grande trama, né? Que vai nos mostrando qual é a natureza do homem. Um dos estudiosos acerca disso, Edward Schweitzer, ele diz: psique é um termo muito usado nos evangelhos para descrever o homem todo, para representar a vida verdadeira em distinção à vida meramente física e para indicar a existência dada por Deus que sobrevive à morte. Então nós temos essas três acepções aqui que elas caminham juntas, né? Por exemplo, quando a gente vê um significado desse termo, e esse termo é utilizado no campo da psicologia para se referir à mente, né? E daí tenta-se de alguma maneira retirar o significado religioso ou o significado espiritual da palavra. Por outro lado, nós vemos que as almas, né, ou as psiques, enfim, elas resistem à própria morte. Quando a gente pensa no aspecto, né, daí finalmente dessa divisão momentânea entre material e imaterial que acontece no estado intermediário. Ainda veremos isso mais à frente, mas essa é uma pincelada geral acerca do assunto, né? E o mesmo autor diz que Paulo usa a psique quando se refere à vida natural e à vida verdadeira. Ele usa muitas vezes essa palavra para descrever a pessoa. E Paulo não está exatamente descrevendo um aspecto quando o autor diz isso. Há momentos em que os aspectos são ressaltados de fato, mas é possível descrever a pessoa toda utilizando essa palavra. Nós vimos ali, né? O que tem vida, uma criatura viva, né? Princípio de vida, enfim, tem várias acepções da palavra que podem ser utilizadas para esse fim. No livro de Apocalipse, psique pode ser usada para denotar a vida após a morte. Então a gente vê Apocalipse 6:9, né? Já lemos esse texto aqui, inclusive. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, psique, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então está claro que psique, assim como nefesh, como nós vimos na aula passada, né, que alma no contexto hebraico lá, frequentemente significa a pessoa toda. Então, o que nós estamos dizendo não que estas palavras elas têm o mesmo significado em todos os momentos, né? E justamente isso eu acho que é uma riqueza, o fato de cada uma das palavras serem diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm semelhanças, né, de interpretações ou às vezes de significado a depender do contexto, tornando essas palavras intercambiáveis, né? O que confere de fato essa complexidade com que o homem é descrito nas Escrituras. Por mais que tenhamos dito lá na primeira aula acerca desse assunto, que as Escrituras não são um tratado de antropologia ou de psicologia científica, para que, né, o escritor lá, que foi divinamente inspirado, tenha tratado disso nestes termos, utilizando, né, uma estrutura científica para o tema. Então há de fato uma dificuldade para conseguir, né, chegar nesses pontos que a gente está levantando aqui. Isso é o que os estudiosos dizem. Já citamos isso lá atrás, então não vamos voltar lá novamente. E da mesma maneira, adiante, né, nós vemos aqui a palavra que nós traduzimos como espírito, pneuma. Né? Então, há aqui pelo menos 8 significados para essa palavra, dentre os quais, alguns aqui bastante interessantes. O espírito como parte da personalidade humana, o eu ou ego de uma pessoa, uma disposição ou estado de mente. Então, assim, há pessoas que defendem que quando você vai tratar, por exemplo, da mente humana,
Somente psique poderia ser usado. Mas há casos em que a própria Escritura utiliza, né, no Novo Testamento, pneuma para tratar especificamente da mente. Então, tudo isso vai se relacionando, né? A gente vê que o eu ou o ego de uma pessoa. Então, de fato, né, o questionamento que nós fizemos lá atrás: é possível dividir o homem, olhando para tudo isso que nós já vimos até agora? Estamos na terceira aula, né, na terceira exposição desse tema. É possível, de fato, entender que o homem possui essa natureza dicotômica, não no sentido de que tem dois aspectos, porque isso nós também estamos defendendo. O homem ele tem esses dois aspectos ou duas vertentes que se unem a uma coisa só. Essa coisa só que é indivisível. O homem não pode ser separado. E, de maneira bastante prática, quando nós pensamos nessa ideia da dicotomia como possível de que o homem seja separado, possa ser visto separadamente, isso nos torna, né, um pouco como os gregos lá, como a gente viu, aquele sentido platônico disso tudo, né, em que o corpo geralmente ele é rebaixado, que a mente, que a alma, que o espírito é colocado num nível superior. Nós vimos lá dentro dos escritos de Platão, que é dito que o corpo é o cemitério, o sepulcro da alma, né? Então, o corpo realmente ele é rebaixado dessa forma. O que nós, como calvinistas, entendemos que não faz jus àquilo que as Escrituras, que as doutrinas da graça nos mostram. Que é o fato de que Deus cria o homem todo. E o homem todo, com tudo que ele tem, com todas essas vertentes, né? Com todos esses termos aqui dentro da complexidade do homem, e mais precisamente essa dupla natureza dele, material e imaterial, todo esse homem irá adorar a Deus. Então, com o nosso corpo nós glorificamos a Deus, com nossa mente, com nossa alma, com nosso espírito, como quiser chamar, com o nosso coração, como veremos também. Então, é basicamente esse o caminho, o direcionamento que nós temos ido aqui. E então, agora, voltando para a palavra pneuma que a gente estava vendo, né, o equivalente neotestamentário a ruach, que nós vimos lá atrás, ou ruach, que é difícil de falar. E o mesmo estudioso, Edward Weiser, ele diz o seguinte, pneuma é utilizado por Paulo para as funções físicas do homem, que muitas vezes é análogo à psique, e que pode denotar o homem como um todo, com uma ênfase maior sobre sua natureza psíquica do que sobre a física. Embora nós já tenhamos falado acerca disso aqui na aula passada, né? Eu gostaria de lembrar aqueles textos que são defendidos pelos tricotomistas e até mesmo por aqueles que advogam essa divisão de fato do homem, né? Eles são textos que eles se encontram isolados no entendimento de que o homem é dividido entre alma, corpo e espírito. Não vou voltar neles aqui para a gente não pegar um tempo que a gente já viu isso lá atrás, né? Mas a ideia é, com tudo isso em mente, nós temos que partir para esse contexto agora que nós estamos vendo. E Paulo contrasta a palavra pneuma com o corpo como a dimensão interior em contraste com o exterior do homem. É o que nós estamos dizendo, o homem ele tem essa divisão de fato, ou melhor, essa separação de aspectos, mas isso não se divide. Tudo isso deve ser visto nessa perspectiva geral, muito embora possamos ressaltar os pontos individuais. 2 Coríntios 7,1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O Pedro levantou um tema muito interessante na última aula, né? Se a gente poderia, né, por exemplo, orar por esse lado espiritual que nós temos, ou se a gente deveria, por conta disso tudo que nós estamos vendo aqui, anular talvez essa percepção de um lado ou de outro, né? E eu acredito que aqui, em 2 Coríntios 7,1, Paulo fala um pouco sobre isso, né? Porque ele ressalta a questão da carne, a questão material, e ele fala como do espírito, ou seja, assim como o espírito,
assim como o lado espiritual. Então, há de fato um lado material e um lado imaterial. Ambos os lados podem ser tratados, né? E são tratados dessa maneira nas Escrituras. Mas quando a gente vai para essa interpretação geral, eles estão sempre nos direcionando para um ser integral, né? Dessa maneira. Romanos 8,10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, mais uma vez aqui nós vemos, né, essa interligação entre todos esses temas, entre toda essa natureza do homem, não tratando o homem divisível, como se ele pudesse, de fato, né, cuide somente do teu espírito. Não, mas sempre há essa relação entre a carne e o espírito, entre o material, o imaterial, entre a carne e a alma, enfim, os termos são intercambiáveis, né? Mas esse termo pneuma, ele pode descrever também o autoconhecimento do homem, ou a autoconsciência que o homem tem de si. Primeira Coríntios 2,11 diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Né? Então diz, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio espírito que nele está? Então, o espírito, quando tratado dessa forma, ele é visto como esse lado, né, religioso, talvez, né, que faz esse elo com Deus. E mais à frente nós veremos aqui o coração, o significado de coração no Novo Testamento. Nós vimos que lá no Antigo Testamento, o coração ele é um aspecto talvez central do homem, quando o homem se relaciona com Deus, quando o homem busca a Deus, quando ele deseja de fato, né? E também outros significados. Nós citamos lá atrás Romanos 8:10, né? E deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu pulei esse slide. Não, tá aqui. Ó. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça, né? E aqui a gente pode olhar isso numa perspectiva diferente, que é a seguinte, de que nem somente aqueles que são crentes irão possuir esse espírito. Nós vimos que alguns defendem isso, que alguns teólogos, que alguns pensadores da antiguidade defendiam que somente os crentes possuem um espírito, né? E o estudo aqui deste versículo nos mostra que, na verdade, todos os homens têm, né, esse espírito, ou pneuma. Eu estou no slide errado, esse aqui, ó. Desde o nascimento, mas o pneuma cristão, na comunhão com o Espírito de Deus, assume um novo caráter e uma nova dignidade. Nós somos renovados em nosso espírito. Nós temos um novo espírito que, se vinculando, né, ao Espírito de Deus, sendo, enfim, transformado, acaba por transformar todo o homem, por mudar a nossa vida, nos fazendo nascer de novo, né? Então isso acontece com aqueles que são regenerados. Mas todos os homens, de fato, possuem um espírito. Pneuma também pode indicar a vida após a morte. Hebreus 12:23 descreve os santos mortos como espíritos dos justos aperfeiçoados, nestes termos. Cristo e Estevão, né, lá em Lucas 23:46, e Estevão, em Atos 7:59, entregam seus espíritos a Deus ao morrerem, mostrando que, de fato, né, essa palavra pneuma, ela é utilizada quando trata da vida, quando trata da morte. Cristo, né, prega os espíritos em prisão, conforme 1 Pedro 3,19, que fazem uma referência clara às pessoas falecidas. Né? Então, aquelas pessoas que já estão falecidas, elas continuam, né, carregando ou sendo um espírito. E na sequência a gente tem cardia, ou cárdia, que geralmente é traduzido como coração.
E nós vimos lá no Antigo Testamento a riqueza do significado da palavra coração. É muito interessante, inclusive há teólogos que tratam somente disso. Há linhas de apologética reformada que colocam o coração como aspecto central, como ponto de contato entre a verdade de Deus e o descrente. Aquele que não acredita na palavra, né? Aquele que é um ateu, por exemplo, ele não precisa ser convencido acerca das coisas de Deus como se fosse uma guerra, uma discussão. Obviamente ele será renovado em sua mente também, como Paulo fala, mas o aspecto central é o coração do homem. Tratando o coração do homem, de fato o homem será transformado. E o que nós temos aqui no Novo Testamento segue a mesma linha, né? Alguns significados aqui podem ser a sede da vida física, espiritual e mental, a vida interior do homem, que abrange aqui os aspectos de pensamento, de sentimento e volição. Também pode ser o lugar da habitação do Espírito Santo. Então a gente vê que é o termo no Novo Testamento equivalente a leb e lebab, que a gente viu que eram as palavras utilizadas para descrever o coração lá no Antigo Testamento. Então há uma equivalência aqui, nada de muito diferente, mas há algumas coisas um pouco com uma perspectiva nova aqui no Novo Testamento. E Johannes Bem diz: o coração no Novo Testamento é o principal órgão da vida psíquica e espiritual. O lugar no ser humano no qual Deus dá testemunho de si mesmo, né? Onde poderíamos dizer que Deus fala conosco em nossos corações. A gente também traduz isso como mente às vezes, por isso que a gente viu lá atrás que isso pode ser intercambiável mesmo, mas no geral o coração carrega esses significados. O reverendo Anthony Hockman diz: o coração significa todo e o ser interior do homem, a sua parte mais secreta, indica o ego, indica a própria pessoa. Então os estudiosos, além de ressaltarem os aspectos individuais de cada um desses termos, né, eles também ressaltam que numa perspectiva geral, o homem deve ser visto dessa maneira, como uma pessoa, como uma totalidade. Então o coração é uma parte do homem, ele pode ser um aspecto, mas ele não deixa de ser o próprio homem. É isso que esses estudiosos estão dizendo. O Dicionário Teológico do Novo Testamento diz que essa palavra é, acima de tudo, o centro no homem, ao qual Deus se dirige, no qual a vida religiosa está arraigada e que determina a conduta moral. Que é basicamente o que nós vimos lá no Antigo Testamento, né? Essa ligação religiosa entre o coração do homem e o Senhor, né? E a obra redentora de uma maneira geral, né? E a regeneração que se dá na vida humana por meio da transformação do coração. Mas lá atrás nós vimos que a palavra também é empregada para indicar o coração como a sede do pecado, a sede da renovação espiritual e a sede da fé. Nós pegamos cada um desses termos aqui, né? E exploramos várias passagens que nos mostravam isso, né? Uma riqueza de detalhes e significados que nos mostravam que quando trata da renovação espiritual, por exemplo, né, envolve, né, este aspecto em específico, mas trata do homem todo, o que vai só reforçando este entendimento dentro da teologia reformada de que o homem não pode ser dividido, ou pelo menos não nos termos do que nós conhecemos em teologia como dicotomia. Mais uma vez frisando, né, que o homem ele é separável, você pode repartir o homem ao meio, enxergando essas realidades de maneira totalmente distintas, né? Não há como fazermos isso. Há como olharmos para a mente, há como olharmos para o coração, olharmos para a alma, para o espírito,
Mas não há como separarmos, não há como tirarmos isso de todo um conjunto, uma complexidade criada pelo nosso Senhor. Então nós vimos lá, né, que este termo tratava da sede do pecado, da sede da renovação espiritual e da sede da fé, né? Assim como acontece com o termo aqui, cardia. Mas além disso, outras virtudes cristãs também são descritas no Novo Testamento. Por exemplo, o amor. O amor é associado com o coração. 2 Tessalonicenses 3,5 diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. 1 Pedro 1,22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A grande dificuldade, eu acredito, é porque na concepção normal, natural, enfim, que a gente tem na cultura popular, por exemplo, né, a gente tem algumas coisas claras sobre essas palavras. Como, por exemplo, que o coração ele é responsável por amar, né? Mas quando a gente pensa na alma, na mente, e quando começa a trazer tudo isso aqui, que vai se interligando de alguma maneira, a gente foge desse ensinamento ou desse entendimento comum dessas palavras, e é por isso que nós estamos aqui, há 2 aulas expondo o significado dessas palavras nas Escrituras. E como eu ressaltei na aula passada, não sou eu que estou dizendo isso, né? A gente pegou aqui várias opiniões, vários teólogos, vários especialistas nos mostrando a maneira como essas palavras irão ressaltar um aspecto ou outro, mas elas estão sempre voltando para esse conjunto, para esse mesmo, para esse todo, né? Então, às vezes a gente precisa quebrar o entendimento popular, o entendimento comum, para começar a entender que as coisas são assim um pouco mais específicas nas Escrituras. Nós vimos lá na primeira aula, né, uma citação que inclusive dizia que os termos para alma e espírito, eles são muito práticos, muito populares para a cultura judaica da época. Então, quando a gente tem dificuldades, por exemplo, lá no Antigo Testamento, para entender uma coisa ou outra, poxa, mas alma é a mesma coisa que espírito? Mas isso aqui está dizendo isso, aquilo? É porque no contexto judaico da época, aquilo tudo fazia sentido. Não havia talvez problemas assim para interpretarmos da maneira como fazemos hoje. Porque obviamente temos aí, né, séculos e séculos de distanciamento de culturas sendo transformadas, mudadas, né, se consolidando com base em filosofias que não são necessariamente filosofia bíblica, não digo nem filosofia cristã, porque a própria filosofia cristã, ela pode não ser bíblica nesse sentido, né? Há entendimentos acerca do tema cristãos, né, dentro da igreja que não parecem ser entendimentos bíblicos. Então é importante a gente ressaltar esses temas aqui, tentar trazer isso para identificarmos a importância de pontuarmos muito bem isso aqui. Então, a obediência, ela é associada ao coração também, né? Então, além do coração apontar para o amor, né, ou o amor para o coração como o ponto, né, em que nós podemos ser transformados, podemos amar o próximo, amar a Deus, né, termos esse tipo de sentimento, que mais do que um sentimento é uma postura, ação, né, o amor. Ao mesmo tempo, o coração é associado à obediência, né, a um dever ser aqui, digamos assim. Romanos 6,17 diz: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Ou seja, obedecer de coração, no nosso mais profundo, naquilo que realmente nós somos. Então, essa obediência de coração significa isso. Fazermos isso de forma deliberada, pensada, com tudo que somos. Colossenses 3,22 diz:
Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, por isso que a gente diz, né? Que externamente, quando a gente fala, por exemplo, de boas obras, tem um monte de gente fazendo boas obras por aí. Mas quem conhece o coração dessas pessoas? Será que o motivo de estar fazendo boa obra não é justamente para se mostrar, para ter de alguma forma seu ego enaltecido, se sentir bom? Todo mundo aqui já conheceu uma pessoa assim em nossas vidas, né? Que talvez nos tenha ajudado, ou tenha ajudado uma pessoa que a gente conhece, justamente para ela ficar se sentindo bem depois. Para isso trazer isso, né, um tipo de consolo para sua existência, né? Mas quando de fato a bondade, quando o amor, quando a obediência, principalmente aqui nesse contexto, parte do coração humano, ela é verdadeira, ela é de fato. Ela não é somente uma questão externa, exterior, que as pessoas estão vendo. É por isso que é dito, né, acerca de sondar o coração nas Escrituras. Justamente por isso, porque é o nosso mais interior, é o âmago de nossa existência enquanto, né, pessoas que tomam decisões, que sentem, né? Então tudo isso é muito importante, porque faz parte de nós. O coração também é associado, por exemplo, à humildade. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, né? Aqueles que se tornam de fato puros na presença de Deus. E Ele é o único que pode realmente conhecer os nossos corações. Por isso, em momentos de contrição, em momentos que estamos pensando acerca de nossa conduta, de nossa vida, nós clamamos ao Senhor: Senhor, sonde meu coração, olhe meu coração, me faça ver até mesmo aquilo que eu não consigo enxergar, que está no centro do meu coração. Né? Às vezes a gente age por impulso, a gente age de maneira impensada. Né? E tudo isso por quê? Porque isso está no nosso coração. Né? Isso está no nosso coração. Proferimos uma palavra, falamos em determinado tom, porque os nossos corações estão carregados de alguma coisa. Então o homem é assim, ele é complexo de fato, né? Se o coração, nesse sentido, ele pode ser tratado aqui como a mente ou a alma ou algo espiritual, o resultado daquilo que é proveniente do coração é bastante real. Quando magoamos uma pessoa ou quando elogiamos uma pessoa, né? Então tudo isso realmente provém do nosso coração. Se a obediência dita ali, ela necessita que parta do coração do homem, do mais profundo do seu coração, é porque o aspecto exterior, este homem obedece a Deus, né, significa que todo esse homem está voltado para o Senhor, não somente uma parte de si. Essa é a ideia por trás disso tudo. Também é descrito como a sede da pureza. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, essa necessidade de restaurarmos o nosso coração, de tratarmos ele como um aspecto central no nosso relacionamento com Deus e com os homens. Também a gratidão, ela provém do coração do homem. Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Tudo isso com gratidão em vosso coração. Então aí a gente passa a entender porque de fato, né, alguns teólogos irão defender aquilo que a gente falou, que o coração ele é central, inclusive, neste aspecto do homem conhecer a Deus. Nós estamos vendo que os crentes estão aqui instados a trabalharem seus corações, a tornarem puros seus corações, a buscarem Deus de todo o seu coração,
de tudo que são, com toda a sua existência, no mais profundo. Mas o incrédulo, ele também será buscado por Deus, pelo Espírito Santo, em seu coração. E é uma transformação que ninguém sabe explicar, né? Acho que cada um de nós, quando se converteu, obviamente alguns já nasceram em berço cristão, isso é um pouco menos difícil de se enxergar, né? Muito embora muitos irmãos descrevam, né, que mesmo tendo nascido num lar cristão, né, levavam isso como uma questão cotidiana. Mas em dado momento de suas vidas, né, aquele estalo, né, é o Espírito de Deus atuando no coração daquela pessoa. Então é dessa maneira. É incrível a maneira como Deus trata com cada um de nós. Mas também, né, finalizando aqui a parte do coração especificamente, a paz, ela está vinculada ao coração também. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz guarda o nosso coração, né? Nos torna, de fato, seres que não estão andando por aí perturbados, sem saberem quem acreditam, sem saberem o que irão fazer de suas vidas, porque temos a paz de Deus, a paz de Cristo, guardadas no nosso mais profundo, como vimos, que é o coração. Herman Bavinck diz o seguinte: se somos fiéis aos textos bíblicos, devemos dizer que o coração é, em suma, o homem todo, ele mesmo, e, portanto, não somente o lugar de sua atividade, mas a sua essência. Assim, o coração não é meramente uma, mas a realidade do homem, ao mesmo tempo inteiramente alma e inteiramente corpo. Exatamente o que temos dito até aqui, né? Inúmeras, incontáveis vezes, né? Esse posicionamento. Que não somente Herman Bavinck, mas outros teólogos que são teólogos caros a nós, cristãos reformados, presbiterianos, irão defender. Por mais que alguns se digam, né, de forma, como título, né, dicotomistas. Então é complicado. Grandes teólogos como Louis Berkhoff, que tem uma teologia sistemática brilhante, ele defende a si mesmo como um dicotomista. Mas daí outros teólogos irão comentar isso e dizer, olha, o Berkhoff não é um dicotomista nos termos da dicotomia platônica ou dessa dicotomia que busca essa separação realmente. Ele está mais alinhado com essa ideia de integralidade ou de unidade psicossomática, como é o termo aqui brilhante que alguns teólogos utilizam, né? Do que realmente seja um dicotomista. É mais ou menos isso. Em outros termos, cardia significa a pessoa toda em sua essência interior. No coração determina-se a atitude básica do homem para com Deus, seja de fé ou de incredulidade, de obediência ou de rebelião. Um coração de pedra, ele jamais irá aceitar a Deus. Ele jamais será um ponto de contato entre Deus e a existência humana, porque ele está endurecido, né? Então é basicamente isso. E aqui, partindo já para o fim aqui da nossa exposição de hoje, né? E assim, irmãos, eu quero ressaltar, né? A gente está tratando de todos esses termos aqui, e eu diria que essa é a parte mais maçante, mais chata em algum sentido, porque é um pouco cansativo de ver tudo isso. Mas se a gente não tratar nenhum dos temas aqui isoladamente, tentando interpretar o que eles significam de fato e mostrar que muitas vezes eles são intercambiáveis, né, como temos visto aqui desde a primeira aula disso, a nossa explicação fica, sabe, é o que o presbítero Murilo está dizendo. E não é esse o nosso intuito, né? Como eu disse na aula passada, assuntos complexos, assuntos que são um pouco mais difíceis de lidarmos, né? Eles nos trazem talvez esse temor de tratarmos disso, né? Então a gente precisa de fato, né, entrar em cada um desses termos aqui para termos a paz de espírito, para ficarmos, né, tranquilos quanto a tudo isso. Então aqui já indo para o fim de toda essa parte, de todo esse capítulo, né, em que estamos vendo
o significado das palavras, e certamente hoje não teremos tempo, mas na próxima aula nós já entraremos de cabeça neste conceito, né, do estado intermediário, dessa unidade psicossomática, e finalmente iremos concluir esse tema aqui, né? Mas a última parte que nós temos aqui se refere a corpo, o que nós entendemos como corpo. São duas palavras no Novo Testamento quando busca se referir a corpo, né? Mas há aqui outros significados. Vemos que pode ser entendido como carne, como natureza humana. Só um segundo. A mente busca explicar a aula, mas o corpo limitado começa a ter problema de voz. Então a gente precisa tomar uma água, né? Mais um aspecto para a gente pensar. Então, o corpo pode ser entendido como a limitação física do homem, o aspecto exterior da vida. E se olhar os escritos de Paulo, as cartas dele, a gente pode tirar um significado aqui de corpo como o instrumento condescendente do pecado, né? Que é a parte, digamos, a parte fraca do homem, o que traz problemas. Isso aqui é justamente o que vai trazer alguns problemas. Você pode voltar? Claro. O instrumento condescendente do pecado, ligado ao corpo. Mas eu entendo que o pecado começa na mente, no coração, não no corpo. Pois é. Aí de novo a integralidade. Exatamente. O pecado, os maus pensamentos, e podem ou não ser consumados fisicamente. Fisicamente. Exatamente, Pedro. É meio estranho ligar o pecado ao corpo. Uhum. Em alguns aspectos, Paulo cita isso, né? E a gente vai ver mais à frente, faz muito sentido. E vai justamente nesse teu entendimento. Nesse entendimento. Por mais que ele esteja pontuando algumas coisas, como um instrumento condescendente do pecado, tratando o corpo dessa maneira, há os pecados da mente, os pecados do espírito, o que torna tudo isso uma visão geral, uma visão, né, macro do homem, em que não é possível se separar, né, ele justamente dessa forma, porque a gente sabe que a natureza humana depravada, caída, ela está, né, em todos os seus aspectos maculada pelo pecado. Não vou voltar nas aulas lá do início, né, em falar numa depravação absoluta, que nós não somos absolutamente depravados, nós vimos isso, mas nós somos totalmente depravados, ou seja, todos os aspectos do homem, seja ele é um aspecto material, né, o corpo, a carne, ou um aspecto imaterial como a alma, o espírito, a mente, todos os aspectos estão maculados e eles pecam, que vai de encontro com isso. Então, a ideia da teologia reformada, das doutrinas da graça, da depravação total, é justamente isso. Porque senão a gente começa a cair nessa história, somente o corpo vai pecar. Ou então, obviamente, tem alguns pecados do corpo, tem alguns pecados da mente, ou do espírito. Paulo vai falar isso. Mas o homem nunca peca de maneira assim divisível, né? Sem ele pensar, ele vai pecar com o corpo dele, né? Então é mais ou menos isso. Irmã, por favor. Você explicou agora, acontece, o homem é um só e né, a mente, ela faz parte do corpo do homem, né? Mas quando fala ali do homem tripartido, né? Corpo, alma e espírito, nós, enquanto nós estávamos regenerados, como diz ali na Bíblia, nosso coração é desesperadamente corrupto. Uhum. Então, posto no espírito, é isso? Aí há a plenitude da atuação do espírito no homem. Isso. Por isso que quando o coração é regenerado, o homem todo ele é capaz de adorar a Deus, né? Então, obviamente, nós sabemos aqui, não pecarmos nessa vida é uma grande dificuldade. Vários teólogos já trataram disso. Alguns defendiam, né, de maneira um pouco mais extrema, que o homem, a partir desse momento, ele pode não pecar. Enquanto outros, no outro extremo, dizem, não,
é impossível ao homem não pecar. O que nós sabemos de fato é, com o coração regenerado, nós iremos por um outro caminho, iremos tomar outras decisões que não tomaríamos com o nosso coração natural, né? Por isso ele é um novo, ele se transforma, ele nasce novamente, o homem ele renasce, porque aquela criatura velha seria incapaz de trilhar os caminhos do Senhor. Mas com, né, toda essa regeneração que se dá no coração do homem, o homem como um todo ele pode não pecar, certamente irá pecar. Mas em algum momento, né, no futuro, nós voltaremos àquilo que seria, em outras palavras aqui, né, o padrão de fábrica do homem. E qual que seria o propósito inicial de Deus quando criou o homem? Que o homem vivesse de maneira santa, imaculada, que ele glorificasse a Deus, que ele louvasse o Senhor o tempo todo e com tudo que o homem é. Por isso que o calvinismo, acho que assim, é incrível o que o calvinismo ensina, né? A gente tenta, às vezes, nem usar muito esses termos, porque as pessoas, às vezes, de fora, quem vai ver o vídeo falar, calvinismo, cristianismo e tal. Se a gente não explicar o todo e mostrar aqui o que nós entendemos como calvinismo ou as doutrinas da graça, provém totalmente das Escrituras, acaba ficando complicado. Mas quando o calvinismo diz que o homem todo ele vive para a glória de Deus, que ele é regenerado em seu corpo, em seu coração, em sua alma, em seu espírito, em sua mente. Nós podemos citar aqui todos esses termos, não há problema, as Escrituras citam esses termos, né? A gente tenta, obviamente, dividir essas duas realidades, material e imaterial, mas as Escrituras utilizam os termos como nós já vimos. E o homem, ele é de fato regenerado nesse todo. Ou seja, há pecados que são mais latentes, né, como pecados da carne. Mas como Pedro bem pontuou, se você não pensar, se você não tiver uma mente, você acaba não cometendo o pecado da carne, né? Outros pecados ficam somente nesse âmbito, né? A pessoa pensando mal de alguém, reparando na vida do outro, tendo ciúme de alguém, inveja, seja o que for, pensando só nos erros da pessoa, esquece que ela mesma é pecadora. Nada disso sai do plano interior para o plano exterior, mas é um pecado da mesma forma, né? Então, todas essas coisas realmente elas corroboram para nos mostrar o homem nesse sentido integral, com estes dois grandes aspectos aí. Acho que a gente não vai conseguir finalizar, irmãos. Então, ainda mais porque esse tema aqui agora é uma polêmica, né? Porque quando a gente fala dessa questão do corpo lá como instrumento condescendente do pecado, a gente precisa parar bem e com calma e com tempo analisar, né, o que Paulo diz acerca disso quando trata ali dos pecados, né? Para que não fique subentendido que há essa divisão, né? Tudo que nós falamos aqui, nós precisamos mostrar nas Escrituras. Então, tudo que eu disse agora nessa fala final, né, eu gostaria de, na próxima aula, mostrar para os irmãos aqui, com base nas Escrituras e no entendimento de teólogos renomados aí dentro da teologia reformada. É isso. Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Eu fiz uma promessa na aula anterior, mas os irmãos, vejam, eu sou falho. Que eu ia buscar terminar as aulas sempre talvez 10 ou 15 minutos antes, para que a gente pudesse ter essa troca. Perguntas, colocações, sabe, objeções, tudo isso é muito enriquecedor. A ideia nossa na escola bíblica dominical é justamente essa, né? A gente fazer essa troca, conseguir ter esse momento. Acabou que estamos meio em cima. Pastor, por favor, meu irmão. Pode voltar um ou dois slides, quero ver. Mais. Aí. É só para pontuar uma questão. Você usou ali o coração está escrito como sede. Mas, na verdade, todas as vezes que você leu o termo, creio eu, que seja sede e não sede. Sede, sim. sede de local. É verdade. Acho que... É verdade, pastor. Obrigado pela colocação. Mais algum irmão? Mais alguma colocação?
É isso. Fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo momento que temos aqui, aprendendo a Tua palavra, buscando entender mais, Pai, das Tuas coisas, por mais complexas que elas sejam, Pai. Por favor, não permita, meu Deus, que nós partamos dessa existência sem buscar a Ti dia após dia, Deus. Ajuda a Tua igreja, Pai, trabalhe com Teu Santo Espírito no coração de cada um de nós aqui, para que de fato possamos aprender as Tuas verdades, Deus, de maneira humilde, de maneira honesta, não nos vangloriando pelo conhecimento, mas para que realmente possamos edificar a Tua igreja aqui na terra, Senhor. Por favor, abençoa, Pai, nosso culto agora, que teremos louvando e engrandecendo o Teu nome. Assim nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.